Eu era apaixonado pelo meu melhor amigo, e o que encontrei no quarto dele mudou o nosso destino. O verão em Belém do Pará não perdoa ninguém. O ar é tão úmido que a gente sente que está respirando água, e o mormaço que sobe das mangueiras depois da chuva das 2 da tarde deixa tudo com um aspecto de sonho embaçado. Eu tinha 17 anos e passava meus dias entre o cursinho e a casa do Beto. A gente se conhecia desde que usávamos fraldas. Nossas mães eram vizinhas no bairro do Marco e compartilhavam a vida na calçada, sentadas em cadeiras de vime, enquanto a gente corria atrás de qualquer bola de dente de leite. O Beto era o meu oposto. Ele era solar, barulhento, jogava bola como se a vida dependesse de um gol no asfalto quente, enquanto eu era o cara dos livros e dos fones de ouvido. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo as paredes descascadas do meu quarto, era que toda vez que o Beto sorria pra mim ou passava o braço pelo meu pescoço depois de um treino, meu coração dava um solavanco que me deixava sem ar. Eu estava perdidamente apaixonado pelo meu melhor amigo. E carregar esse segredo era como tentar segurar uma brasa viva na palma da mão sem deixar ninguém perceber a fumaça. Naquela tarde de quinta-feira, o calor estava de trincar o crânio. A gente estava no quarto dele, o ventilador de pé fazendo um barulho de helicóptero tentando levantar voo, mas só soprando um bafo quente. O Beto tinha descido para buscar 2 copos de suco de taperebá bem gelado, e eu fiquei ali, jogado na cama dele, olhando para o teto e sentindo o cheiro de desodorante barato e suor que impregnava os lençóis. Foi quando eu vi a ponta de uma pasta de couro preta saindo debaixo do guarda-roupa de madeira compensada. O Beto sempre foi desorganizado, mas aquela pasta parecia escondida de propósito, empurrada para o fundo com uma urgência que não combinava com ele. O meu instinto de curiosidade, alimentado por anos de convivência sem barreiras, falou mais alto que a minha moral. Eu me arrastei pelo chão, sentindo o taco frio contra a barriga, e puxei o objeto. Quando abri a pasta, esperava encontrar fotos de alguma garota ou talvez algum diário bobo de adolescente. Mas o que vi me fez congelar, ignorando o suor que escorria pela minha nuca. Dentro da pasta havia documentos oficiais de um cartório de outra cidade, fotos amareladas de uma mulher que não era a mãe do Beto e uma série de cartas escritas à mão que datavam de 15 anos atrás. Eu comecei a ler a primeira carta, e a caligrafia trêmula revelava uma verdade que parecia impossível. O Beto não era filho biológico dos pais que o criaram. Ele tinha sido levado de uma clínica no interior do Maranhão após um incêndio que, supostamente, teria matado todos os registros de nascimento. Mas as cartas sugeriam algo muito mais sombrio. Alguém tinha pago uma fortuna para que o Beto fosse entregue àquela família. E a mulher das fotos, que tinha os mesmos olhos verdes e o mesmo queixo marcado dele, estava viva e o procurava há mais de uma década. O barulho dos passos do Beto subindo a escada de madeira me fez pular. Eu tentei empurrar a pasta de volta, mas o zíper travou na barra da minha camiseta. Ele entrou no quarto com os 2 copos suando gelo, parou na porta e viu o meu rosto pálido e a pasta entre as minhas mãos. O copo de vidro escorregou da mão dele, estraçalhando-se no chão e espalhando suco e estilhaços por todo o quarto. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a umidade de Belém. O Beto não ficou bravo, ele não gritou. Ele simplesmente sentou no chão, no meio dos vidros quebrados, e enterrou o rosto nas mãos. Foi ali que eu percebi que o meu segredo de amor era pequeno, perto do abismo que se abria sob os pés dele. A partir daquela tarde, nossa infância acabou de vez. A gente não era mais apenas 2 garotos jogando videogame. Éramos 2 cúmplices de uma verdade que poderia destruir 2 famílias e mudar a história de uma cidade inteira. Edit 1. Para quem perguntou, os pais do Beto são as pessoas mais bondosas que eu conheço. Eles sempre o trataram como um rei. Imaginar que eles podem estar envolvidos em algo assim dói mais do que a minha própria confusão emocional. Edit 2. Não contei para ninguém, nem para minha mãe. O Beto me pediu segredo absoluto enquanto a gente tenta entender o que fazer com as cartas. Eu sinto que se eu falar, o mundo dele explode. Edit 3. O suco de taperebá manchou o taco do quarto e o cheiro doce está me deixando enjoado. O Beto ainda está sentado no chão e eu só queria abraçá-lo. Mas agora parece que existe um muro de concreto entre nós. O dia em que a verdade quebrou o silêncio do jantar e o amor da minha vida, descobriu que vivia uma mentira. A noite em Belém não trouxe alívio para o calor. Pelo contrário, parecia que a cidade estava sendo cozinhada em banho-maria. O cheiro de chuva recente subia do asfalto, misturando-se ao aroma de fritura que vinha das casas vizinhas, mas dentro da casa do Beto, o ar parecia ter se transformado em chumbo.
Depois que limpamos os estilhaços de vidro no quarto, ele não disse quase nada. Ele apenas guardou a pasta preta dentro da mochila e me olhou com uma determinação fria, uma que eu nunca tinha visto naqueles olhos que costumavam brilhar por qualquer bobagem. Ele disse que não conseguia passar mais nenhum minuto fingindo que não sabia. Descemos as escadas e encontramos a Dona Carminha e o seu Jorge na sala, sentados no sofá de linho sob o vento forte do ventilador de teto, assistindo ao jornal local. Eles pareciam a imagem perfeita da família brasileira. Ele com a camisa de botões entreaberta por causa do mormaço e ela folheando um catálogo de revendedora. Quando o Beto jogou a pasta sobre a mesinha de centro, o barulho seco do couro batendo na madeira soou como um tiro. Eu fiquei parado no arco da porta, sentindo meu estômago dar voltas. Eu queria sumir, queria que a terra me engolisse, mas o meu amor pelo Beto me mantinha ali, como uma âncora em meio ao caos. Dona Carminha olhou para a pasta e, em um segundo, a cor fugiu do rosto dela, deixando-a pálida como uma folha de papel. O seu Jorge tentou esboçar um sorriso confuso, mas a mão dele, que segurava o controle remoto, começou a tremer de forma visível. O Beto não gritou. Ele apenas perguntou, com uma voz que parecia vir de um lugar muito profundo e machucado, quem era a mulher da foto e por que havia documentos de um cartório do Maranhão escondidos na casa. O silêncio que se seguiu foi torturante. Dava para ouvir o som das cigarras lá fora e o tic-tac metálico do relógio de parede. Dona Carminha começou a chorar, um choro sem som, apenas as lágrimas escorrendo e molhando a gola da blusa de seda. O seu Jorge desligou a televisão e a penumbra da sala pareceu engolir todos nós. Ele começou a falar. E a história que saiu da boca daquele homem que eu sempre respeitei como um pai foi mais cruel do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Ele confirmou que, há 17 anos, eles estavam desesperados. Dona Carminha tinha perdido 3 bebês em gestações seguidas e a sanidade dela estava por um fio. Em uma viagem ao interior do Maranhão, eles conheceram uma enfermeira que disse que resolveria o problema. Houve um incêndio na clínica local, um caos onde registros foram perdidos, e no meio da fumaça e dos gritos, o Beto foi entregue a eles como se fosse um pacote, um prêmio de consolação para uma dor que não lhes pertencia. Eles pagaram sim. Pagaram caro para que ninguém fizesse perguntas. Eles criaram o Beto com todo o amor do mundo, mas esse amor era fruto de um crime, um egoísmo disfarçado de caridade que agora cobrava o preço. O Beto ouvia tudo sem se mexer, as mãos cerradas ao lado do corpo, e eu via o suor escorrendo pelas têmporas dele, brilhando sob a luz fraca da sala. A cada palavra do seu Jorge, eu sentia que o Beto que eu conhecia estava morrendo. O garoto alegre, o capitão do time da rua, estava sendo substituído por um estranho cheio de fúria e mágoa. Quando a Dona Carminha tentou se aproximar para tocá-lo, para pedir perdão, ele recuou como se tivesse levado um choque. Ele disse que não era filho deles, que ele era o roubo de alguém e que cada aniversário, cada Natal, cada abraço tinha sido uma mentira encenada. O clima ficou insuportável. Eu tentei intervir, tentei colocar a mão no ombro dele, mas ele se esquivou. Ele pegou a mochila, me olhou nos olhos por um breve segundo, um olhar que pedia socorro e ao mesmo tempo me afastava, e saiu pela porta da frente, sumindo na escuridão da rua. Eu não pensei 2 vezes. Ignorei os gritos desesperados da Dona Carminha e corri atrás dele. O asfalto ainda estava quente sob meus pés e o ar da noite de Belém parecia me asfixiar, mas eu não podia deixá-lo sozinho. Eu sabia que, a partir daquele momento, o nosso mundo de infância tinha sido reduzido a cinzas, e a única coisa que restava era a estrada incerta que tínhamos pela frente. Edit 1. Para quem perguntou se a polícia foi chamada, não. O seu Jorge implorou para que a gente não fizesse nada ainda. Ele está com medo de ser preso, e eu confesso que também estou com medo do que pode acontecer com eles. Edit 2. Consegui alcançar o Beto na Praça do Operário. Ele estava sentado no banco, tremendo de raiva. Ele me mostrou uma das cartas que não tínhamos lido direito. A mulher das fotos, a mãe biológica dele, mora em uma vila de pescadores perto de São Luís. Edit 3. Estamos no meu quarto agora. Ele não quer voltar para casa. Meus pais estão viajando, então temos privacidade, mas eu não consigo parar de olhar para ele e sentir uma vontade louca de dizer que, não importa quem ele seja, eu ainda o amo. Mas não é a hora. Peguei minhas economias e fugi com ele para o Maranhão, em um ônibus que parecia não ter fim. O relógio da parede da sala,
Marcava 2 da manhã quando o Beto terminou de arrumar a mochila dele no chão do meu quarto. O silêncio da noite em Belém era quebrado apenas pelo zumbido dos insetos contra a tela da janela e pelo som distante de um carro passando na Avenida Almirante Barroso. Eu estava sentado na beira da cama, observando cada movimento dele, sentindo um frio no estômago que nem o mormaço daquela madrugada conseguia dissipar. Ele me olhou com os olhos vermelhos, mas com uma firmeza que me deu medo, e disse que ia embora. Ele não ia ficar em uma casa feita de segredos roubados nem mais um segundo. Eu não perguntei para onde, porque eu já sabia. O destino estava traçado naquelas cartas amareladas que falavam de uma vila de pescadores nos arredores de São Luís. Eu me levantei, fui até o fundo do meu guarda-roupa e peguei a lata de metal onde eu guardava cada centavo que recebia de mesada e dos bicos que fazia formatando computadores no bairro. Tinha pouco mais de R$ 750 ali. Entreguei para ele e disse: "Nós vamos." Ele tentou protestar, disse que não queria me meter em um crime ou em uma confusão que não era minha, mas eu segurei o braço dele e por um instante a eletricidade entre nós foi maior do que qualquer medo. Eu o amava demais para deixá-lo se perder sozinho naquela estrada. Saímos de casa nas pontas dos pés, como dois ladrões fugindo da própria vida. O ar da madrugada estava carregado de umidade e o cheiro de terra molhada e mato nos acompanhou até a rodoviária. Compramos as passagens para o ônibus das 4 da manhã. O terminal estava quase vazio, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam, dando ao lugar um aspecto de cenário de filme de suspense. Quando o ônibus da empresa Real Norte encostou na plataforma, senti que estávamos atravessando um portal sem volta. Sentamos nas últimas poltronas, onde o balanço do motor era mais forte. À medida que o ônibus deixava os limites de Belém e entrava na BR-316, vi as mangueiras da cidade ficarem para trás, substituídas pela mata fechada e pela escuridão total da estrada. O Beto encostou a cabeça no vidro frio e ficou olhando para o nada. Eu queria segurar a mão dele, queria dizer que tudo ia ficar bem, mas a verdade é que eu não tinha certeza de nada. Eu só sabia que o garoto que eu amava estava se quebrando em 1000 pedaços ao meu lado. A viagem durou quase 12 horas. Cruzamos a fronteira do Pará com o Maranhão sob um sol que parecia querer derreter a lataria do ônibus. O cenário foi mudando. A floresta densa deu lugar aos babaçuais e a uma terra de um vermelho vivo, quase cor de sangue. O Beto não comeu nada nas paradas. Ele apenas bebia a água e relia aquelas cartas como se estivesse tentando decorar a voz da mulher que as escreveu. Eu ficava ali, servindo de vigia, sentindo o suor colar a minha camiseta no banco de corino, enquanto minha mente trabalhava em 1000 hipóteses. E se a mulher não quisesse vê-lo? E se ela fosse perigosa? E se os pais dele em Belém já tivessem chamado a polícia para nos buscar por sermos menores de idade fugindo de casa? Mas a cada quilômetro que passava, eu sentia que a distância de Belém nos tornava mais próximos de algo real, por mais doloroso que fosse. Chegamos em São Luís no final da tarde, exaustos e cobertos pela poeira da estrada. O calor ali era diferente, temperado por uma brisa salgada que vinha do Oceano Atlântico. Pegamos um ônibus circular até uma região de vilas costeiras, um lugar onde o asfalto terminava e as ruas eram feitas de areia branca e fofa. As casas eram simples, muitas com redes na varanda e cercas feitas de estacas de madeira. Perguntamos por uma mulher chamada Maria de Fátima, a enfermeira que assinava as cartas. Um senhor sentado em uma cadeira de balanço, fumando um cigarro de palha, apontou para uma casa azul no final da ladeira, onde o som do mar já era audível. Meu coração disparou. O Beto parou diante do portão de madeira, o suor escorrendo pelo rosto, a mochila pesando nos ombros. Antes que ele pudesse bater, uma mulher de meia idade, com cabelos presos em um coque e olhos verdes idênticos aos dele, saiu para recolher umas redes de pesca. Ela parou no meio do caminho, deixou as redes caírem na areia e levou a mão à boca. O silêncio que caiu sobre aquela vila foi interrompido apenas pelo barulho das ondas, e naquele momento, eu soube que a história que nos contaram em Belém era apenas a ponta de um iceberg de gelo e dor. Edit 1. Para quem perguntou sobre o dinheiro, os R$ 750 foram quase todos embora entre passagens e lanches de rodoviária. Estamos quase zerados agora, mas não consigo pensar nisso. Edit 2. Meus pais descobriram que eu fugi. Tenho 12 chamadas perdidas da minha mãe. Eu mandei uma mensagem dizendo apenas que estou bem e que volto logo. Mas a verdade é que não sei se tem volta para o que estamos vivendo. Edit 3. A mulher da Casa Azul ainda não disse nada.
Ela só fica olhando para o Beto como se estivesse vendo um fantasma. Eu estou parado um pouco atrás dele, sentindo que estou invadindo um momento sagrado, mas não consigo me afastar. O reencontro que não foi um abraço e a sombra que nos seguiu até o fim do mundo. A Casa Azul, com suas paredes descascadas pela maresia constante de São Luís, parecia vibrar sob o peso do olhar daquela mulher. O vento que vinha do oceano trazia um cheiro de peixe seco e sal, bagunçando o cabelo do Beto enquanto ele permanecia estático, como se tivesse sido transformado em uma estátua de sal. Maria de Fátima não correu para os braços dele. Ela não gritou o nome dele. Ela apenas recuou um passo, a pele bronzeada pelo sol maranhense ficando pálida, e seus olhos verdes, aqueles mesmos olhos que eu via no Beto todas as manhãs no cursinho, se encheram de um pavor absoluto. "Você não devia estar aqui", foi a primeira coisa que ela disse, com uma voz que era pouco mais que um sussurro rouco. Eu dei um passo à frente, sentindo o instinto de proteção gritar dentro do meu peito, mas o Beto levantou a mão me pedindo silêncio. Ele tirou a pasta de couro da mochila e a estendeu para ela, como se estivesse entregando a prova de um crime. Entramos na casa, que era pequena e abafada, com o chão de cimento queimado vermelho e o teto de palha de babaçu que mantinha um calor denso lá dentro. Maria nos serviu água em canecas de alumínio, mas suas mãos tremiam tanto que o líquido respingava na mesa de madeira rústica. Ela começou a falar, e a história que ouvimos fez o relato do seu Jorge em Belém parecer um conto de fadas. O incêndio na clínica não foi um acidente. Foi um atentado planejado por um coronel local, um homem influente que queria apagar os rastros de um caso extraconjugal com Maria, que era a enfermeira-chefe na época. O Beto não era filho da Maria com um desconhecido. Ele era o herdeiro de uma linhagem de poder e violência que dominava aquela região do Maranhão há décadas. Maria explicou que entregá-lo para aquele casal de Belém foi a única forma que ela encontrou de mantê-lo vivo. Eles eram boas pessoas, desesperadas, mas eram o esconderijo perfeito, disse ela chorando baixinho. O coronel acha que o filho dele morreu nas chamas. Se ele souber que você está vivo, Beto, ele vem terminar o que começou. O pânico que eu senti naquele momento foi diferente de tudo o que já experimentei. Não era mais sobre segredos de família ou corações partidos. Era sobre sobrevivência. Olhei para o Beto e vi que a fúria dele tinha dado lugar a um vazio profundo. Ele descobriu que sua vida inteira foi uma fuga constante, uma mentira arquitetada para protegê-lo de um monstro que ele nem sabia que existia. Foi quando ouvimos o barulho de um motor de caminhonete parando bruscamente na areia, do lado de fora. Maria saltou da cadeira, o rosto transfigurado pelo medo. Ela correu até a janela de madeira e fechou as trincas com uma urgência desesperada. "Eles viram vocês chegarem na vila!" Ela sibilou. "Ninguém estranho entra aqui sem que o pessoal do coronel saiba." As batidas no portão de madeira foram violentas, fazendo as dobradiças rangerem. O som de vozes grossas e o latido de cães lá fora criaram uma cacofonia de terror que parecia fechar as paredes daquela casinha azul sobre nós. Maria nos puxou pelo braço, levando-nos para os fundos da casa, onde uma portinhola levava a um quintal cheio de redes de pesca amontoadas e arbustos de hibisco. Ela nos empurrou em direção a uma trilha que sumia no meio das dunas e do manguezal. "Corram para a praia e não parem até chegarem na vila vizinha. Peguem qualquer transporte para a capital", ela ordenou, entregando ao Beto um pequeno embrulho de pano com algumas joias antigas. "Vá embora, meu filho. Esqueça que me encontrou." Saímos correndo pela areia fofa, o sol se pondo no horizonte e pintando o céu de um laranja sangrento. O esforço físico era imenso. A areia parecia puxar nossos pés para baixo, e o mormaço tornava o ar difícil de engolir. Eu ouvia os gritos dos homens atrás de nós, o som de galhos secos quebrando e a respiração pesada do Beto ao meu lado. Em um momento de desespero, ele tropeçou e caiu, rolando por uma duna. Eu mergulhei atrás dele, sentindo a areia entrar nos meus olhos e na minha boca. Ficamos ali, abraçados no fundo daquela depressão natural entre as dunas, enquanto os fachos de luz das lanternas passavam por cima de nossas cabeças, cortando a penumbra. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo meu coração martelando contra as costelas e pela respiração soluçante do Beto. Ele estava tremendo, e pela primeira vez naquela viagem, eu não aguentei mais. Eu o puxei para perto, envolvendo-o com meus braços, e enterrei meu rosto no pescoço dele. Senti as lágrimas dele molharem minha camiseta, e naquele esconderijo improvisado, no meio do nada, cercados por homens que queriam nos ferir, eu disse o que estava guardado há 10 anos. "Eu estou aqui, Beto. Eu não vou te deixar. Eu te amo, cara. Eu te amo mais do que qualquer coisa."
Ele se afastou um pouco, me olhou com aqueles olhos verdes marejados e, em vez de me rejeitar ou rir, ele segurou meu rosto com as mãos sujas de areia e me beijou. Foi um beijo desesperado, com gosto de sal, medo e uma urgência que dizia que aquele poderia ser o nosso último momento. O mundo lá fora estava em chamas, mas dentro daquele abraço nas dunas, o segredo que mudaria nossas vidas tinha finalmente encontrado a sua verdade mais pura. Precisávamos continuar correndo, mas agora, pela primeira vez, sabíamos exatamente pelo que estávamos lutando. Edit 1, sim, aconteceu. O beijo foi real. Eu achei que ia morrer de medo, mas a sensação de ter o Beto ali comigo, do jeito que eu sempre sonhei, me deu uma força que eu não sabia que tinha. Edit 2. Estamos escondidos em um barco de pesca abandonado agora. A noite está escura e o vento está muito forte. Ouvimos as caminhonetes passando pela estrada de terra lá longe, mas acho que o manguezal nos protegeu por enquanto. Edit 3. Maria de Fátima ficou para trás. Eu não consigo parar de pensar no que aqueles homens podem fazer com ela. O Beto quer voltar, mas eu sei que se ele fizer isso, nós dois morremos. O último ônibus para casa. E o recomeço que escrevemos com as nossas próprias regras. O amanhecer no manguezal maranhense veio com uma luz cinzenta e uma neblina que parecia filtrar os nossos medos. O barco de pesca abandonado onde passamos a noite cheirava a madeira podre e salitre, mas para nós foi o único lugar seguro do mundo. O Beto acordou com a cabeça no meu peito, os olhos verdes ainda inchados, mas com uma calma que me surpreendeu. O beijo da noite anterior não foi um delírio do cansaço, foi um pacto. Saímos do esconderijo antes que o sol esquentasse a areia e caminhamos pela orla, evitando a estrada principal, até chegarmos a um pequeno porto de onde saíam as rabetas para a capital. Usamos as joias que a Maria deu para pagar um barqueiro silencioso que não fez perguntas. Enquanto a costa de São Luís se afastava, eu vi o Beto olhar para trás uma última vez, deixando para trás o coronel, o incêndio e a sombra de um pai que ele nunca quis ter. Chegamos à rodoviária de São Luís exaustos, imundos e com a alma em carne viva. O Beto parou diante do guichê e, em vez de comprar passagens para fugir para mais longe, ele comprou 2 passagens de volta para Belém. Ele me olhou e disse: "Eu não sou o filho daquele monstro, e também não sou mais o segredo daquela casa no marco. Eu sou o que eu decidir ser a partir de agora." A viagem de volta foi o oposto da ida. Não havia mais o silêncio do pavor, mas uma conversa baixa e constante sobre o futuro. Dormimos abraçados sob o cobertor fino que eu trazia na mochila, sem nos importarmos com quem olhava. O medo de ser descoberto por quem eu amava tinha sido substituído pela coragem de estar ao lado dele no pior momento de nossas vidas. Quando o ônibus finalmente cruzou a ponte sobre o rio Guamá e as mangueiras de Belém apareceram no horizonte, senti um nó na garganta. Fomos direto para a casa dele. Dona Carminha e seu Jorge estavam sentados na varanda, envelhecidos 10 anos em 3 dias. O reencontro não foi fácil. Houve gritos, houve prantos, e por fim, houve a verdade nua e crua. O Beto disse que não ia denunciá-los à polícia porque, apesar do crime de origem, o amor que eles deram foi real, e ele não queria ser o responsável por destruir mais uma família. Mas ele também deixou claro que a mentira tinha acabado. Ele exigiu que eles ajudassem a Maria de Fátima a sair do Maranhão e a se estabelecer em algum lugar seguro, longe das garras do coronel. Foi o preço da liberdade dele e do perdão deles. A nossa vida no bairro do Marco nunca mais foi a mesma. A fofoca correu, como sempre acontece em Belém, mas a gente aprendeu a andar de cabeça erguida. O Beto se mudou para minha casa por uns meses até terminarmos o ensino médio. Meus pais, depois do susto da fuga, acabaram aceitando a nossa relação com uma naturalidade que eu nunca esperei. Acho que eles viram que o que a gente passou no Maranhão criou um laço que nenhuma convenção social poderia quebrar. O Beto ainda tem pesadelos com o cheiro de fumaça e com o barulho de caminhonetes na areia. Mas agora ele tem alguém para acordá-lo e dizer que ele está seguro. Eu sou o Caio, o garoto que amava livros e que achava que seu maior desafio seria tirar uma nota boa no vestibular. Descobri que a vida é muito mais do que o que está escrito nos manuais de psicologia ou de direito. A gente se apaixonou no meio de uma tragédia, mas foi essa mesma tragédia que nos deu a chance de sermos honestos. O Beto hoje estuda direito. Ele diz que quer garantir que nenhuma outra criança seja apagada em incêndios mal explicados. E eu continuo ao lado dele, documentando a nossa história. O segredo que mudaria nossas vidas para sempre acabou sendo o segredo que nos salvou da mediocridade.
O mormaço de Belém continua o mesmo, mas agora, quando a chuva cai às 2 da tarde, a gente não corre para se esconder. A gente apenas aproveita o frescor de quem não tem mais nada a ocultar. Edite 1. Sim, Maria de Fátima está bem. Ela mora agora no interior do Pará, em uma casinha que o seu Jorge comprou como parte do acordo. O Beto vai visitá-la todo mês. Edite 2. Muita gente perguntou sobre o coronel. Ele nunca descobriu que o filho estava vivo. Às vezes, o melhor disfarce para uma verdade é deixá-la enterrada sob a normalidade de uma vida comum. Edite 3. Estamos na faculdade agora. O Beto ainda é o cara solar de sempre, mas tem um olhar mais atento ao mundo. E sim, nós ainda estamos juntos, provando que paixões de infância podem sobreviver até ao fim do mundo. O que aconteceu naquela casa de praia em Angra não deveria sair debaixo daqueles lençóis de seda. O sol de janeiro em Angra dos Reis tem um jeito de revelar o que a gente tenta esconder nas sombras do resto do ano. A casa dos pais do Tiago era uma fortaleza de vidro e concreto, encravada entre a Mata Atlântica e um mar de um verde tão profundo que parecia irreal. Eu cheguei ali esperando recuperar os pedaços do meu namoro de 3 anos, mas o que encontrei foi um estranho. O Tiago, que antes era o cara que me fazia rir até a barriga doer, estava sombrio. Ele passava horas no deck, olhando para o horizonte com um copo de uísque na mão, mal tocando em mim, mal me olhando nos olhos. O silêncio dele era uma parede que eu não conseguia escalar. Mas o que eu não esperava era que o verdadeiro perigo não estava no silêncio do meu namorado, e sim na energia caótica que chegou 2 dias depois, dentro de uma lancha veloz. O Lucas, o irmão 2 anos mais novo que o Tiago tinha passado a vida inteira tentando esconder de mim. O Lucas era o oposto da melancolia do irmão. Ele era sol, sal e uma insolência que me deixava sem fôlego. Na primeira noite, enquanto o Tiago se trancava no escritório trabalhando, eu fiquei no lounge externo com o Lucas. O calor era úmido e o cheiro do mar se misturava ao perfume de magnólias da ilha. Ele me olhou de um jeito que o Tiago não fazia há meses. Um olhar de quem não estava apenas me vendo, mas me desejando. Meu irmão é um idiota por deixar você aqui sozinha com esse vinho e essa lua, Marina. Ele sussurrou, a voz rouca se perdendo no barulho das ondas. A tensão elétrica entre nós era tão óbvia que chegava a ser indecente. Eu sabia que era errado, que o Lucas era o fruto proibido em um pomar de traições. Mas a dúvida sobre o que o Tiago escondia estava me empurrando para os braços do irmão dele. A verdade é que o Tiago não estava apenas estranho. Eu comecei a notar ligações sussurradas na madrugada e um nervosismo toda vez que eu pegava o celular dele para mudar a música. Ele parecia estar vivendo um luto ou um medo constante. Enquanto isso, o Lucas se tornava a minha sombra. Ele me levava para mergulhar em enseadas isoladas onde o único som era o da nossa respiração ofegante. Em um desses mergulhos debaixo de uma cachoeira que desaguava no mar, o inevitável aconteceu. O toque dele na minha pele molhada foi como um incêndio no meio do oceano. Eu traí o Tiago ali mesmo, entre as pedras e a espuma, sentindo uma culpa devastadora misturada a um prazer que eu nunca tinha sentido antes. Mas o triângulo amoroso era apenas a superfície de um mar muito mais revolto. Naquela mesma noite, eu segui o Tiago até a garagem da casa e o vi entregando uma maleta para um homem que eu nunca tinha visto. O rosto do meu namorado estava transfigurado pelo pavor. Quando ele voltou para dentro, eu o confrontei. O segredo que ele guardava não era outra mulher, nem falta de amor por mim. O Tiago estava envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro que tinha saído do controle, e ele estava sendo chantageado. Eu fiz isso por nós, Marina, para que a gente nunca precisasse de nada. Ele chorou, desabando nos meus braços. E ali, com o cheiro do Tiago no meu pescoço e a lembrança do toque do Lucas ainda queimando na minha pele, eu percebi que estava presa em uma armadilha perfeita. Eu amava um homem que tinha se corrompido por mim e desejava o irmão dele, que era a única coisa pura e perigosa que me restava naquele verão maldito. Edite 1. O Lucas não sabe do esquema do Tiago. Ele acha que o irmão é apenas um certinho chato. Se ele descobrir, eu não sei de que lado ele vai ficar. A briga de ego entre esses dois é antiga. Edite 2. Alguém perguntou se eu vou contar a verdade para o Tiago sobre o Lucas. Como? Ele está à beira de um colapso nervoso por causa das ameaças. Se eu contar agora, ele é capaz de fazer uma loucura. Edite 3. O Lucas me mandou uma mensagem agora. Te espero na casa de barcos à meia-noite. O Tiago está dormindo sob efeito de calmantes ao meu lado. Eu sinto que estou caminhando para um abismo,
mas não consigo parar meus pés. O visitante noturno e o pacto de sangue que manchou a areia branca. A meia-noite em Angra trouxe uma névoa densa que engoliu a ilha, transformando as luzes da piscina em orbes fantasmagóricos. Eu saí do quarto na ponta dos pés, sentindo o tapete frio sob meus pés e o peso da traição no peito. O Tiago dormia um sono pesado, induzido por remédios, mas seu rosto ainda estava contraído, como se ele estivesse lutando contra demônios até em seus sonhos. Eu desci em direção à casa de barcos, mas não cheguei ao meu destino. No meio do caminho, entre as palmeiras imperiais, eu ouvi vozes. Não era o Lucas. Escondida atrás de uma estátua de mármore, eu vi o Tiago, ou o que eu achava ser ele, mas o Tiago estava lá em cima. Meus olhos demoraram a processar que o homem parado no deck, vestindo um casaco escuro, era o chantagista, e ele não estava sozinho. O Lucas estava diante dele, mas a postura do irmão mais novo não era de confronto, era de negociação. O choque me fez perder o equilíbrio por um segundo. O sol do meu verão, o cara que me fez sentir viva novamente sob a cachoeira, estava conversando com o homem que estava destruindo a vida do meu namorado. O Tiago não tem mais o dinheiro, você sabe disso, disse o Lucas, a voz desprovida de qualquer doçura. Mas eu tenho. Eu cubro a dívida dele, mas quero a Marina fora disso. Ela não pode saber de onde veio o capital. Meu sangue gelou. O Lucas não era o irmão rebelde e alienado que eu imaginava. Ele era o arquiteto da solução. Ou talvez do problema. O chantagista riu, um som seco que foi abafado pelo quebrar das ondas. Você quer a mulher do seu irmão como pagamento, garoto? Que poético. O Lucas não respondeu com palavras. Ele avançou e segurou o homem pelo colarinho, uma violência súbita que revelou uma face que ele nunca tinha me mostrado. Eu recuei, tentando voltar para a casa principal, mas acabei esbarrando em alguém. Gritei, mas uma mão firme tapou minha boca. Era o Tiago. Ele estava pálido, os olhos injetados, segurando um revólver que eu nem sabia que existia na casa. Eu sabia que ele tentaria me comprar de novo. O Tiago sussurrou no meu ouvido, o hálito cheirando a álcool e desespero. O Lucas sempre quis tudo o que é meu, Marina. Ele não está me salvando, ele está me substituindo. A situação escalou em segundos. O Tiago saiu das sombras, apontando a arma para o irmão e para o estranho. No deck iluminado pela lua, os dois irmãos se encararam. O mais velho desmoronando sob o peso da própria corrupção, e o mais novo tentando comprar o amor da mulher do irmão com o dinheiro que ele provavelmente também tinha obtido de forma ilícita. Eu estava no centro de um furacão de testosterona e segredos. O chantagista, percebendo que a situação tinha saído do controle, sacou a própria arma. Houve um disparo. O som ecoou pelas montanhas de Angra como um trovão final. Alguém caiu na água, e o rastro vermelho começou a se espalhar pela piscina natural esculpida nas pedras. Eu não conseguia ver quem tinha sido atingido, apenas o brilho das armas e o reflexo do meu próprio rosto aterrorizado nos vidros da mansão. A casa de praia, que deveria ser o meu refúgio, tinha se tornado um matadouro de ilusões. Edith. 1. O tiro não pegou no Tiago nem no Lucas. O chantagista foi atingido no ombro e caiu no mar, mas ele sumiu na escuridão. O Lucas está com o braço sangrando por causa dos estilhaços de vidro. Edith 2. O Tiago está em choque. Ele largou a arma e começou a chorar. Eu nunca vi um homem tão quebrado. O Lucas, por outro lado, está limpando o sangue com uma calma assustadora. Ele olhou para mim e disse: agora você sabe por que eu sou o irmão preferido. Edith 3. Estamos todos trancados na sala principal agora. O Lucas jogou o celular do Tiago na piscina. Sem polícia, sem rastros, ele disse. Eu sinto que acabei de trocar um namorado criminoso por um amante sociopata. O preço da liberdade. É um negócio com o diabo que tem o sorriso do meu amante. O silêncio que se seguiu ao disparo era pior que o barulho. O cheiro de pólvora cortava a maresia, e o Tiago estava encolhido no chão da sala, um homem que parecia ter encolhido dentro da própria pele. O Lucas, por outro lado, parecia ter crescido. Ele se movia pela sala com uma eficiência predatória, trancando as portas de vidro e puxando as cortinas blackout. Ele nem sequer gemia com o ferimento no braço, apenas amarrou um guardanapo de linho sobre o corte com os dentes, sem nunca tirar os olhos de mim. Marina, vem comigo. Agora? Ele ordenou, a voz fria como as profundezas do oceano lá fora. Ele me puxou para a cozinha gourmet, longe dos ouvidos do irmão que soluçava na sala. O Lucas me prensou contra a bancada de mármore, e o calor do corpo dele era a única coisa que me impedia de desmaiar de pavor.
Você acha que o Tiago caiu nessa sozinho? Ele sussurrou, o rosto a centímetros do meu. O dinheiro que ele lavou veio de investimentos que eu gerenciei. Eu sou o V das mensagens dele, Marina. Eu montei esse esquema para que ele se enforcasse na própria ganância. Eu sabia que ele ia entrar em pânico e eu sabia que ele ia trazer você para cá. Minha respiração travou. O triângulo não era um acidente geográfico. Era um plano de execução. O Lucas não tinha se apaixonado por mim na cachoeira. Ele tinha me conquistado como o prêmio final de uma guerra fraternal que durava décadas. Cada toque, cada palavra de conforto debaixo daquela queda d'água tinha sido calculado para que eu perdesse a confiança no Tiago e me jogasse no único porto seguro que restava. Por quê? Eu consegui perguntar, a voz saindo como um estalido seco. Porque ele sempre teve o nome da família, a herança e você. Eu só queria mostrar que ele não consegue manter nada disso sem o meu aval. Mas agora, o jogo mudou. O chantagista que eu contratei para assustar o Tiago decidiu que queria mais. O tiro de agora foi o fim da nossa parceria. Ele puxou uma mochila debaixo da ilha da cozinha. Estava cheia de maços de notas e 2 passaportes. A lancha está abastecida. Em 2 horas podemos estar em um ponto cego do radar rumo a uma ilha que meu pai nem sabe que existe. Você tem 5 minutos para decidir. Ou você fica aqui com um homem que vai ser preso ou morto antes do amanhecer. Ou você vem comigo e esquece que essa família já existiu. Eu olhei pelo vidro da cozinha para a sala. O Tiago tinha levantado a cabeça e me olhava com um olhar de súplica, sem saber que o próprio irmão era o carrasco dele. Eu estava entre o homem que eu amava por hábito e o homem que eu desejava por instinto, sabendo que ambos eram monstros de espécies diferentes. Edit 1. Eu descobri que o Lucas tem uma conta no exterior no meu nome. Ele me vinculou ao crime sem eu saber. Se eu ficar, eu caio com o Tiago. Se eu for, eu me torno cúmplice do Lucas para sempre. Edit 2. Alguém perguntou se eu sinto nojo dele. Eu sinto. Mas o jeito que ele me olha enquanto limpa o sangue do braço ainda faz meu corpo trair minha mente. É uma doença. Edit 3. O Tiago pegou a arma de novo. Ele está vindo em direção à cozinha. Ele ouviu o Lucas confessar. Eu estou no meio da linha de tiro dos dois. O cano da arma estava frio, mas o ódio entre os 2 irmãos era um inferno. O Tiago entrou na cozinha como um morto-vivo que acabara de recuperar o fôlego. O revólver na mão dele não tremia mais. A hesitação tinha sido substituída por uma frieza cortante, o tipo de calma que só quem perdeu tudo consegue ter. Ele não olhava para mim. Seus olhos estavam cravados no Lucas, que continuava encostado na bancada de mármore com uma expressão de tédio absoluto, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro ruim. Você achou que eu era burro, não foi, Lucas? A voz do Tiago era um sussurro rouco que cortava o ar. Você sempre achou que eu era o fraco, o certinho que precisava de proteção. Mas eu ouvi. Eu ouvi cada palavra sobre o esquema ser seu. Eu ouvi sobre a Marina. O Lucas deu um passo à frente, ignorando o cano da arma apontado para o seu peito. E o que você vai fazer, Tiago? Atirar no seu irmão mais novo dentro da casa dos nossos pais? Você não tem estômago para isso. Você não é um assassino. Você é um burocrata que se perdeu em planilhas. Eu não sou um assassino. O Tiago destravou a arma, o som metálico ecoando na cozinha silenciosa. Mas eu sou um homem que não tem mais nada a perder. Você tirou meu dinheiro, meu nome e agora tentou levar a Marina. Se eu for para o inferno, eu vou garantir que você chegue lá primeiro para abrir o portão. Eu estava no meio dos 2, o coração batendo tão forte que eu sentia a pulsação nos meus dentes. O cheiro de chuva estava ficando mais forte do lado de fora, anunciando a tempestade que finalmente desabaria sobre Angra. Eu olhei para o Lucas esperando ver medo, mas o que vi foi um sorriso de canto de boca. Ele olhou para mim e depois para o irmão. Marina, escolha agora, o Lucas disse, a voz suave, quase sedutora, mesmo sob a mira de uma arma. O Tiago vai acabar preso ou vai se matar por culpa. Comigo você tem o mundo. Eu tenho os registros da lavagem de dinheiro que provam que ele fez tudo sozinho. Se você ficar com ele, você vai para a cadeia junto. Se você vier comigo, eu apago o seu nome de todos os arquivos antes da balsa chegar. Foi nesse momento que eu percebi a profundidade da minha própria ruína. O Tiago, o homem que eu amei, estava pronto para matar por mim e por sua honra estilhaçada. O Lucas, o homem que me despertou, estava pronto para me levar como um troféu de guerra, usando a minha liberdade como moeda de troca. O Tiago deu mais um passo, encostando o cano da arma na testa do Lucas. Ela não vai com você. Ela nunca foi sua. Atira, então. O Lucas desafiou.
os olhos verdes brilhando com uma loucura calculada. Atira e prova que eu sempre tive razão sobre você ser um covarde. Minha mão deslizou pela bancada e encontrou uma faca de cerâmica que estava ali desde o jantar. O caos estourou quando o primeiro relâmpago iluminou a cozinha. O Tiago hesitou por um milésimo de segundo, e o Lucas avançou como uma fera. Os dois rolaram pelo chão, lutando pela posse da arma, quebrando a mesa de vidro da copa em 1000 pedaços. Eu gritei, mas minha voz foi engolida pelo trovão. No meio da luta, um segundo disparo aconteceu. Edith 1. O sangue não é de quem eu pensava. Quando a luz do relâmpago voltou, eu vi quem estava por cima. A faca na minha mão caiu no chão. Edith 2. Para quem perguntou sobre a polícia, os vizinhos da ilha ao lado devem ter ouvido. Vi luzes de barcos se aproximando no meio da neblina. Temos pouco tempo. Edith 3. Eu fiz algo que não posso desfazer. Eu não apenas assisti. Para salvar um, eu tive que destruir o outro. A casa de praia nunca pareceu tão pequena e tão cheia de fantasmas. Título: O último barco para o paraíso e o gosto amargo de uma liberdade comprada com sangue. O silêncio que se seguiu ao segundo disparo foi absoluto, quebrado apenas pelo som rítmico da chuva torrencial batendo contra as imensas vidraças da mansão. O cheiro de pólvora e ozônio era sufocante. Quando a luz de um relâmpago cortou o céu, a cena na cozinha se revelou em flashes macabros. Os dois irmãos estavam caídos sobre os estilhaços de vidro, uma massa de corpos e ódio que finalmente tinha parado de se mover. O Tiago estava por baixo, a mão ainda agarrada ao cabo da arma, mas seus olhos estavam fixos no teto, vidrados, enquanto o rastro escuro de sangue se espalhava pelo mármore branco. O Lucas estava debruçado sobre ele, a respiração curta e ruidosa, segurando o abdômen onde a bala, disparada acidentalmente durante a luta, tinha encontrado seu destino. Ele olhou para mim e o sorriso de canto de boca que ele ostentava o verão inteiro tinha desaparecido, substituído por uma expressão de pura surpresa humana. Você não escolheu nenhum de nós, não foi, Marina? Ele tossiu, o sangue manchando seus dentes perfeitos. Eu olhei para a minha mão. Eu não tinha usado a faca de cerâmica neles. Eu a tinha usado para cortar o cabo de energia do sistema de segurança e para pegar a mochila com os passaportes e o dinheiro enquanto eles se matavam. Eu não era o prêmio de uma guerra entre irmãos. Eu era a única pessoa naquela casa que tinha entendido que para sobreviver àquela família, eu precisava ser tão impiedosa quanto eles. O Tiago me usou como desculpa para a sua ganância, e você me usou como arma contra ele. Eu disse, a voz soando fria até para os meus próprios ouvidos. Vocês dois me transformaram em um monstro. Agora aguentem as consequências. O Lucas tentou esticar a mão para mim, mas eu recuei. Ouvi as sirenas da guarda costeira e da polícia subindo a encosta. Eles não vinham por causa do tiro. Vinham por causa da denúncia anônima que eu mesma fiz do celular do Lucas antes de quebrá-lo. Eu denunciei o esquema de lavagem de dinheiro, as contas no exterior e a localização exata da maleta de provas. Eu entreguei os dois. Saí pela porta dos fundos, correndo sob a chuva que lavava o sangue das minhas roupas. A lancha do Lucas estava lá, balançando suavemente no trapiche. Eu não sabia pilotar grandes barcos, mas o Lucas tinha me ensinado o básico durante nossos encontros secretos naquelas enseadas isoladas. Liguei o motor, o ronco potente abafando o som das sirenes que agora chegavam à entrada da mansão. Enquanto a costa de Angra desaparecia na neblina, eu abri a mochila. Lá estavam os 2 passaportes. O meu e o do Lucas. Eu olhei para a foto dele no documento. Aquele rosto jovem, bonito e cheio de uma maldade sedutora. E sem hesitar, joguei o passaporte dele no mar. Eu não era mais a Marina que chegou ali em busca de um namoro perdido. Eu era uma mulher com $500.000 na mochila. E uma identidade que em poucas horas deixaria de existir em qualquer registro brasileiro. O verão acabou naquela noite. O Tiago sobreviveu, mas passou o resto dos seus dias em uma cela de segurança máxima, pagando pelos crimes que o irmão planejou. O Lucas se tornou uma lenda urbana em Angra. Alguns dizem que ele morreu na mesa de cirurgia, outros dizem que ele fugiu e está me procurando. Mas eu sei a verdade. Eu sou a única que saiu viva daquela fortaleza de vidro. Hoje, enquanto olho para um mar que não é o de Angra, sinto o cheiro de jasmim e sal, e percebo que o preço da minha liberdade foi o fim da minha inocência. Mas entre ser uma vítima enterrada no jardim ou uma fugitiva com o mundo aos pés, eu escolhi o horizonte. Edith 1. Sim, eu sou a Marina. Ou era.
Hoje atendo por outro nome em um país onde o sol não queima tanto. Edit 2. O Tiago me mandou uma carta através de um advogado há 1 ano. Ele diz que me perdoa. Eu nunca respondi. O perdão dele não vale o papel onde foi escrito. Edit 3. Para quem pergunta se eu sinto falta do Lucas, às vezes, nas noites de tempestade, eu ainda sinto o toque dele na cachoeira. Mas aí eu lembro do brilho da arma na cozinha e a vontade passa.